Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa jornada com Salmos, 30 dias meditando nos Salmos. Hoje é o 18º dia. Já estamos bem avançados, graças a Deus, ouvindo muito da Palavra de Deus e meditando nessa Palavra de Deus, porque o grande objetivo dessa jornada com os Salmos é encontrarmos sabedoria e paz. Sabedoria e paz. Hoje eu quero conversar com você sobre o tema Deus me conhece, Deus me entende. Deus me conhece, Deus me entende. E para conversar sobre esse tema, eu selecionei aqui o Salmo 139, um salmo belíssimo, que merece muita sua atenção depois. Cada verso vale a pena você meditar nesse texto. Eu separei aqui apenas alguns versículos para a gente fazer a nossa devocional e refletir um pouquinho. Mas eu gostaria que você já mentalizasse aí essa expressão do tema. Deus me conhece, Deus me entende. Deus me conhece, Deus me entende. Diante de Deus, nós não precisamos explicar as coisas. Diante de Deus, quando nós estamos falando com Deus, a gente não precisa se preocupar em explicar alguma coisa para que Ele entenda por que a gente fez, por que a gente falou, por que a gente se comportou daquele jeito. Diante de Deus, a gente não precisa ter essa preocupação, porque quando chegamos diante dele, Ele já sabe, porque Ele nos conhece e Ele nos entende. E Ele entende por que fazemos o que fazemos e falamos o que falamos. O fato de Deus nos conhecer e nos acolher de tal maneira ao ponto de nos entender, não significa que Deus concorda com tudo que a gente faz. Mas como é bom estarmos diante de alguém onde nós não precisamos explicar. Eu não sei se você tem essa experiência, já teve essa experiência de estar caminhando com alguém, estar perto de alguém que te conhece muito bem, e aí só de olhar para você a pessoa já sabe que você não está bem, só de olhar para você a pessoa sabe que você não gostou daquela situação, que você não curtiu muito aquele contexto. Às vezes nós nos relacionamos com uma pessoa que nos conhece tão bem que a gente nem precisa falar, a gente nem precisa explicar. Com Deus, essa experiência é garantida. Você pode chegar perto dele, você pode se apresentar diante dele, porque, enfim, ele já te conhece, ele já te entende, então você que precisa pôr para fora algumas coisas que estão te incomodando. Deus não vai ser pego de surpresa com aquilo que você vai dizer. O primeiro versículo do Salmo 139 diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu me sondas e me conheces. A palavra sondas, de sondar, no hebraico, é a palavra hakar. Hakar. E que tem um significado muito interessante. Tem a ver com uma investigação profunda. Mas não é a ideia de investigação para condenação, para julgamento. A ideia aqui é investigar profundamente para cuidar bem. Investigar profundamente para entender no detalhe como que você funciona, como que você está se organizando nesse momento para que ele te acolha da melhor maneira possível. Bonito isso, né? Bonito. Olha só o cuidado que o salmista está tendo para escolher as palavras. Senhor, Tu me sondas, Tu me conheces profundamente. O Senhor investiga quem eu sou, não para me condenar, não para me julgar, mas para cuidar bem de mim, cuidar da maneira exata do que eu preciso. Falar o que eu preciso, apontar o caminho que eu preciso. É no detalhe. É no detalhe. Tu me sondas e me conheces. Ou seja, diante de Deus a gente não precisa reprimir os nossos sentimentos.
Diante de Deus, a gente não precisa esconder a nossa raiva, a nossa tristeza, a nossa indignação. Por mais que naquele momento você sinta algo que você sabe que é um julgamento que você está fazendo com o outro, que é um pensamento egoísta, você sabe disso, e aí você talvez pode pensar, poxa, mas agora eu vou falar com Deus, agora eu estou diante de Deus, como assim? Como é que eu vou chegar perto dele e dizer exatamente o que eu estou pensando? Porque o que eu estou pensando é egoísta demais. Diante de Deus você não precisa ter essa preocupação, porque Ele investiga você de tal maneira que sabe exatamente como te acolher, como te orientar, como apresentar o caminho que você precisa trilhar. Então você não precisa reprimir seus sentimentos, você não precisa se esconder de Deus. E quando eu penso, em se esconder de Deus, eu lembro da história de Adão e Eva, em especial Adão, quando em Gênesis 3 ele desobedece a Deus, comendo do fruto que não podia, e depois ele começa a se esconder de Deus, ao ponto de Deus chegar no jardim e chamar pelo nome de Adão: Adão, cadê você? Como se Deus não soubesse, né? É mais ou menos como aquele pai que chega em casa e o filho quer fazer uma gracinha e o filho se esconde atrás do sofá e o pai finge que não viu o filho atrás do sofá, finge que não sabe onde o filho está e o pai pergunta: gente, cadê meu filho? É mais ou menos isso que aconteceu lá em Gênesis 3. Adão, cadê você? E aí Adão se apresenta com medo. Com medo. Ele está se escondendo de Deus, porque a culpa tomou conta dele. Agora, o salmista, ele apresenta para nós uma forma de chegarmos até Deus sem passar por esse processo de reprimir sentimentos. Você pode ser você mesmo diante de Deus, sem culpa, sem condenação, porque Ele te conhece, Ele te acolhe, Ele cuida de você exatamente como você é. É claro que na hora que você expor tudo o que você está pensando, tudo o que você está sentindo, quando você colocar tudo isso para fora, Ele vai fazer alguns ajustes no seu coração. Como eu disse, o fato de Ele nos conhecer e nos acolher não quer dizer que Ele aceita tudo que a gente faz. Mas nesse momento onde eu exponho tudo para Ele, Ele vai fazendo ajustes para que eu volte ao caminho eterno, volte ao caminho que agrada o coração dele e que vai fazer bem para mim e para as pessoas que estão à minha volta. Muito bem. O texto segue, Salmo 139 tem vários versículos, mas eu quero sublinhar agora o versículo 7. O versículo 7 diz assim: para onde poderia eu escapar do teu espírito? É uma pergunta retórica. É aquela pergunta que você não responde porque ela já tem uma resposta embutida. Para onde eu poderia fugir do teu espírito, escapar do teu espírito? É impossível. É impossível. Não importa o lugar onde eu esteja, Deus se faz presente. Isso mostra para nós que qualquer lugar é o lugar de encontro com Deus. Não importa se você está no carro, se você está no trabalho, se você está em casa, se você está viajando, não importa. Certa vez eu conversava com uma mãe que infelizmente estava saindo de uma delegacia porque o seu filho tinha cometido um crime, estava preso e ela foi lá visitar o filho. E ao chegar, ou melhor, ao sair da delegacia, eu tive um encontro com ela, até para saber como é que ela estava, né? Porque era uma situação delicadíssima. E ela disse assim: o Adrian, foi horroroso ver meu filho atrás das grades, mas eu pude pegar na mão dele e eu fiz uma oração com meu filho. Olha isso, presta atenção nesse exemplo aí. Olha só a angústia dessa mãe, o tormento desse menino aí, desse jovem no caso, que estava pagando pelo erro que cometeu, mas um ambiente complicadíssimo, prisão, grade. A mãe chega, pega na mão do filho e ora junto com o filho. Na prisão, na delegacia. Não importa o lugar.
não importa o lugar. Para onde eu poderia fugir e escapar do teu Espírito? Impossível escapar do Espírito de Deus. É impossível você escapar da presença de Deus. Ele está com você exatamente onde você está agora. Ele está aqui comigo, ele está aí com você. Aqueles que vão ouvir essa mensagem depois, você pode ter certeza que Deus vai estar aí com você nesse exato momento. Porque a gente não consegue escapar da presença de Deus. E isso é maravilhoso. Isso é reconfortante. Porque no momento de maior angústia, nós podemos ter a certeza que Deus está sempre pronto para nos ouvir, sempre pronto para nos acolher. Nos acolher. Então, esse é o segundo ensinamento que nós podemos tirar desse texto maravilhoso do Salmo 139. E um terceiro ensinamento, e aí eu sublinho para você os versículos 23 e 24, que vão dizer mais ou menos assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Veja se há em mim algum caminho mau e me coloque novamente no caminho eterno. Olha só que extraordinário. Já estamos no final do Salmo e agora a compreensão do salmista é a seguinte: Senhor, eu sei que o Senhor me conhece. O Senhor me sondas profundamente. O Senhor me investiga profundamente. Mas agora eu estou pedindo, continue me sondando, continue me conhecendo e me mostrando aquilo que eu mesmo não consigo perceber de mim mesmo. Entendeu o que eu falei? Senhor, continue fazendo esse movimento em minha direção, porque eu mesmo não consigo entender quem eu sou muitas vezes. Eu mesmo não consigo perceber porque eu faço o que eu faço muitas vezes. Às vezes eu acho que me conheço, mas às vezes eu acho que eu não me conheço. Às vezes eu acordo confuso, às vezes eu passo o dia confuso, porque é como se eu me conhecesse, mas ao mesmo tempo não. Usando uma expressão, né, que a juventude usa muito, eu me conheço, só que não. Senhor, sonda-me e mostra-me se eu estou trilhando algum caminho mau. Porque se eu estiver trilhando, eu preciso ver, eu preciso entender, para endireitar esse caminho e voltar para o caminho eterno. Isso mostra a humildade do salmista. Isso mostra a dependência que o salmista tem de Deus e o reconhecimento que ele tem, que ele sabe que sozinho ele é falho. Que a nossa tendência é sempre se desviar do caminho do Senhor. Então, ele precisa do Senhor, nós precisamos do Senhor para voltar para o caminho eterno. E aqui merece um destaque para a gente já caminhar para a nossa conclusão, porque vivemos em um tempo onde as pessoas expõem as suas opiniões, até nas redes sociais isso acontece muito, né? Ah, eu concordo com A, não concordo com B. Ah, eu concordo com C, não concordo com F. E ao expor a opinião, nós precisamos lembrar o seguinte, que não tem problema nenhum a gente expor a nossa opinião. O problema é quando nós achamos que a nossa opinião é absoluta. Esse é o problema. O salmista aqui está dizendo para nós que o nosso coração precisa permanecer aberto para que a gente faça algumas correções enquanto caminhamos, enquanto vivemos. A gente não precisa ter medo de fazer correções na nossa jornada, na nossa vida. Tem um grande pensador da história, que a gente estuda ele na escola, na faculdade, na filosofia, que é Santo Agostinho. Santo Agostinho, um dos seus livros mais conhecidos é Confissões. Por que tem esse título, esse livro de Santo Agostinho? Porque é um livro onde ele está revisitando as suas convicções e fazendo ajustes. Por isso que ele chama de confissões. Eu estou confessando para os meus leitores, para os meus ouvintes, que eu pensava uma coisa ontem, mas hoje eu estou pensando um pouquinho diferente. Então, voltando aqui para o Salmo, Senhor, mostra-me se eu estou trilhando algum caminho mau e me coloque de novo no caminho eterno. Senhor, não me deixe cair na tentação de achar que as minhas opiniões são absolutas. Eu quero estar com meu coração aberto
para receber o novo do Senhor na minha vida e sempre buscar esse caminho eterno. Então, essa é a palavra de hoje que eu quis trazer para você refletir. Deus, Ele nos sonda e nos conhece. Está sempre pronto para ouvir o nosso clamor, a nossa oração, porque não temos como escapar da presença de Deus. E Deus é aquele também que nos coloca de novo no caminho eterno, desde que o nosso coração esteja aberto para receber o novo de Deus. Receber o novo de Deus. Antigamente eu tinha alguns pensamentos. Hoje, alguns pensamentos permanecem, mas outros foram modificados, foram amadurecidos, foram ajustados. Essa é a dinâmica da vida. Deus vai nos visitando, Deus vai se revelando para nós e a nossa percepção de mundo vai ampliando, porque a gente vai crescendo junto com Deus. Não tenha medo de crescer junto com Deus, não tenha medo de ser investigado por Deus, porque com certeza essa investigação de Deus fará de você uma pessoa melhor a cada dia. Vamos orar e vamos pedir a bênção do Senhor para a nossa vida? Se você puder me acompanhar, feche seus olhos, curva sua cabeça e vamos falar com Deus. Pai Santo, Pai querido, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por essa palavra maravilhosa, por esse texto belíssimo do Salmo 139. Pedimos, Pai, assim como o salmista pediu, nós também pedimos ao Senhor hoje. Sonda o nosso coração. E se existe algum caminho mau na nossa jornada, que o Senhor revele para nós, para que possamos endireitar o nosso coração, endireitar a nossa alma e seguir o caminho que agrada o teu coração. Porque sabemos que esse caminho vai fazer bem para nós e para as pessoas que estão à nossa volta. Pai Santo, em nome de Jesus, que o Senhor continue plantando no nosso coração essa certeza que o Senhor está sempre presente, pronto para nos ouvir. Que a gente não precisa ficar com medo ou se sentir só no momento de aflição, porque a tua palavra hoje mostrou para nós, mais uma vez, que o Senhor se faz presente e está sempre pronto para nos ouvir. Nos ajude, Pai, nessa jornada espiritual. Queremos crescer, queremos encontrar sabedoria e paz a cada dia, meditando na tua palavra, meditando nos salmos. Nos ajude, Pai Santo, nessa jornada, nos ajude a encontrar a verdade do Senhor, a vontade do Senhor para a nossa vida. Continue conosco, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. E graças a Deus. Deus te abençoe e Deus te guarde nesse dia. E lembre-se, se precisar fazer ajustes na sua jornada, não tenha medo desses ajustes. Deus vai estar com você, Deus vai estar direcionando você. Ok? Até amanhã, com a permissão de Deus, na nossa jornada ao meio-dia. Até mais.